Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando aqui mais um momento atmosférico, sobrenatural com Deus, aonde eu quero aqui trazer uma mensagem ao seu coração, você que nos acompanha em algum lugar, você que vai ouvir esta mensagem, que o Espírito Santo possa te abençoar de maneira gloriosa, que o Espírito Santo possa te visitar e derramar sobre a tua vida, teu coração, sobre os teus caminhos, toda sorte de bênção, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Tá bom, queridos? Eu tenho aqui uma mensagem no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29, onde diz assim: Por que pisai aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares? Que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, porque honra a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Veja que Deus está aqui repreendendo a Eli que era o sacerdote daqueles dias. E Eli, sendo um sacerdote, ele tendo acesso ao altar, você percebe que Deus estava honrando Eli, com a sua casa, em tudo que ele desejava, em tudo com relação ao seu bem-estar, em todos os aspectos ele estava sendo honrado pelo Todo-Poderoso. Mas por outro lado você percebe que na proporção a qual Deus estava honrando a Eli deveria honrar a Deus de igual modo. Porém Deus estava honrando Eli com toda a sua casa. Mas Eli, com toda a sua casa, na ignorância do seu coração, estava desonrando a Deus. Mas eu preciso lhe dizer, queridos irmãos, que da mesma forma que somos honrados, assim temos que honrar a Deus de igual modo. E muitas pessoas, elas estão desonrando a Deus como Eli. Tem pessoas que elas estão desonrando a Deus com relação ao seu caráter. Pessoas não têm o caráter de Deus, muitas não têm. Tem pessoas, muitas das vezes, que ela conhece os preceitos, os mandamentos, mas ela prefere andar de maneira contrária o que a palavra de Deus nos ensina. Tem pessoas que desonram a Deus muitas vezes em determinados lugares que algumas pessoas frequentam. Outros desonram a Deus muitas das vezes trocando a santidade pelo pecado. Outros desonram a Deus trocando a verdade pela mentira. Outros desonram a Deus trocando o amor pelo ódio. O que não falta são pessoas a desonrarem a Deus andando de maneira contrária ao que a palavra ensina. Muitas vezes Deus ele chama alguém para uma determinada posição, ou para que aquele alguém seja um soldado do bem. A pessoa se torna um soldado do mal, também está desonrando. Há pessoas que Deus chama para um fiel propósito e chamado, mas aquele alguém se recusa aquele propósito ou viver o chamado ou propósito de Deus na vida do mesmo, está desonrando de igual modo. Há tantas pessoas que desonram a Deus mais do que o que honram, mas Deus ele nos honra o tempo todo. Ele fez isso, ele estava honrando os seus filhos mais do que o que honrava a Deus, ou seja, estava desonrando a Deus e honrando os seus filhos. Assim acontece a maioria das vezes. Tem pessoas que honram os filhos, honram um parente, honram um conhecido, preferem honrar as pessoas e desonrar a Deus, de que chatear as pessoas para honrar o Todo-Poderoso. Eu, conforme a Bíblia, assim eu penso, se tiver que chatearmos as pessoas, entristecer em alguns momentos as pessoas para agradá-lo a Deus, eu vou entristecer as pessoas, mas eu vou procurar alegrá-lo ao meu Deus a qualquer custo. Eu vou chateá-lo as pessoas, mas eu não quero nunca deixar Deus chateado comigo. Muitas vezes eu posso desonrar as pessoas, repreendendo, chamando a atenção se for o caso, mas jamais falar o que as pessoas que eu vi agradar as pessoas para desagradar a Deus. Eu jamais devo honrar as pessoas e desonrar a Deus, até porque eu não sou honrado pelas pessoas. Pelo contrário, é Deus que nos honra, como aquele estava honrando Eli. E você percebe que enquanto Deus estava honrando Eli com toda a sua casa, Eli estava honrando a sua família, as pessoas, e desonrando a Deus. E nós não devemos desonrar a Deus jamais. Naquilo que Ele tem nos confiado, naquilo que Ele tem confiado a mim e a você que me ouve,
Jamais devemos desonrar a Deus. E provavelmente alguns que vão ver essa mensagem devem estar desonrando a Deus de alguma coisa. Enquanto você está desonrando, você está sendo honrado. Agora Deus espera que você a honre a Ele, da mesma forma que por Ele também você está sendo honrado. Agora a pergunta que não se cala é: você está honrando a Deus? Porque há muitas pessoas que estão sendo honradas por Deus, só que por outro lado ela está desonrando a Deus, enquanto Deus está honrando a mesma. E Deus espera ser honrado por você da mesma forma que Ele está te honrando. Deus espera que você honre Ele com amor, com fidelidade, tendo o caráter dele, andando de acordo com a palavra. Assim como Ele tem te honrado, Ele espera que você honre a Ele de igual modo. Agora eu pergunto, você está honrando a palavra de Deus? Ou você está desonrando o Deus o qual você diz servir? Que muitas pessoas dizem servir a Deus, só que na verdade está desonrando a Deus como Eli estava. E acha que está servindo. Não. Servir a Deus é honrar Ele com o coração, com amor, com a alma. Honrar a Deus é ser obediente à palavra em todos os seus caminhos. Honrar a Deus é ter o caráter de Deus, é andar conforme a palavra nos instrui. Honrar a Deus é a gente dizer sim para Deus e andar conforme a instrução a qual da palavra de Deus recebemos. Se alguém diz ser de Deus, diz servir a Deus, e você é desobediente à palavra em qualquer aspecto que seja, você está desonrando aquele que o tempo todo tem te honrado. Se você quer continuar sendo honrado, você deve honrar a Deus a partir de hoje. Porque quem honra é honrado. Quem desonra será desonrado de igual modo. Como você vai ver aqui, aconteceu com Eli. Olha a partir do versículo, no final, aliás, do versículo 29, né? Tu porque honra teus filhos, mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Veja que Deus, como falei, estava honrando Eli, mas Eli estava usando de maneira errada aquilo que ao mesmo Eli Deus estava confiando. Deus estava honrando Eli com a sua casa em tudo, mas ao mesmo tempo Eli não estava sabendo utilizá-la ou usar de maneira adequada aquilo que de Deus ele estava recebendo. Ou seja, aquilo com que Deus estava abençoando Eli, ele estava tornando maldição na sua própria vida. Porque aquilo que ao mesmo tempo era bênção tornou-se maldição, porque ele estava usando de maneira errada. Ele estava desonrando aquele pelo qual ele estava sendo honrado. E quando alguém desonra a Deus, você está tornando maldição na sua própria vida aquilo com que Deus te abençoou. Porque você, muitas vezes, quando alguém desonra a Deus, aquela bênção se torna maldição. Quantas pessoas têm andado desta forma? Deus tem abençoado tanta gente, aliás, a nação, o mundo, né? Deus ele tem abençoado, por exemplo, com saúde. Deus ele tem abençoado com graça. Deus ele tem abençoado prosperando tanta gente. Deus ele tem abençoado com a libertação. Deus ele tem abençoado com a sua instrução, com a santidade, derramando sobre a humanidade o seu bom espírito. Quanto a maioria da humanidade, ou quase toda ela, tem virado as costas para Deus, desonrando aquele que tem honrado a todas as nações. E como falei, quem honra será honrado, quem desonra será desonrado. Olha aqui a seguir, no versículo 30 diz assim: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ou para sempre. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam ou me desonram serão desmerecidos ou desonrados. Você percebe aqui que Deus revogou a sua palavra com relação a Eli, porque Deus o havia declarado uma coisa, que Eli, que a sua casa andaria perpetualmente ou para sempre na presença de Deus. Mas agora Deus está revogando a sua palavra, Deus está revogando o seu decreto, que a palavra de Deus é decreto, pelo simples fato de Eli estar usando de maneira errada o que Deus, nas mãos do próprio Eli, havia confiado. Pelo fato de Eli estar desonrando a Deus naquilo em que Deus estava honrando mesmo. Deus revogou a palavra dele com relação a Eli simplesmente por causa disso. Deixa eu alertar você que vou ver essa mensagem. Não deixe Deus revogar a palavra com relação a você. Não deixe Deus se arrepender do que Ele tem confiado a você. Não deixe Deus voltar atrás daquilo que Ele tem te dado. Honre a Deus, porque quem honra a Deus também por Deus é honrado. Mas quem desonra a Deus
será desonrado de igual modo. Deus revogou a palavra dele com relação a Eli e toda a casa de Eli, porque Eli estava desonrando a Deus no que Deus havia honrado ele. Então Deus revogou a palavra simplesmente por causa disso. Era para Eli ter honrado a Deus de igual modo como Deus o havia honrado a ele. Mas agora Deus está honrando Eli e Eli está desonrando a Deus. Então Deus revogou a palavra por causa da ignorância do coração de Eli. Honre a Deus, porque quem honra é honrado. Deus falou, deixou bem claro: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Deus está voltando atrás no que ele o havia determinado com relação a Eli e toda a casa dele. Deus está revogando o seu próprio decreto, a sua própria palavra com relação a Eli, pelo simples fato de Eli ter desonrado a ele. Cuidado em desonrar a Deus, querido. Tem tanta gente desonrando a Deus, desonrando com relação à própria saúde. Deus tem dado saúde, a pessoa tem muitas das vezes colocado sua própria saúde em risco. Deus tem honrado com o caráter, instruindo como ter o seu caráter. As pessoas têm preferido andar conforme o mundo, não elevando o caráter de Deus. Há pessoas que preferem andar conforme os preceitos de homem, não conforme os preceitos da palavra. As pessoas que preferem desonrar a Deus com relação à fidelidade. Deus tem abençoado, mas muitas pessoas têm sido infiéis. Tem pessoas que preferem agradar a homem e não agradar a Deus. Tem pessoas que preferem honrar a homens, obedecer a homem, do que obedecer a palavra de Deus. E quando ele desonrou a Deus, Deus revogou o seu decreto, a sua palavra com relação a Eli, pelo simples fato de Eli ter desonrado a ele. E Deus falou: longe de mim tal coisa, porque ele voltou atrás na palavra com relação a Eli. Não deixe Deus revogar aquilo que ele disse que faria na sua vida. Não deixe Deus se arrepender do que ele te prometeu. Não deixe que Deus volte atrás naquilo que ele declarou a teu respeito. Não deixe Deus se arrepender de algo que ele confiou a você. Honre a Deus, porque quem honra é honrado. Quem desonra será desonrado de igual modo. Nunca desonre a Deus, embora muitas pessoas assim tenham agido. Mas se você olha a maneira como a humanidade hoje em dia está vivendo, o que é isso? É porque Deus, eu vou falar aqui, é porque Deus já tem rejeitado a muita gente. Sabe por quê? Porque muita gente tem rejeitado a Ele. E quem honra é honrado, quem desonra será desonrado. Se você estiver honrando a Deus, você vai ser honrado de igual modo. Mas se você estiver desonrando, você também vai ser desonrado. Tá bom? Que você possa refletir nisso e perguntar se você está honrando a Deus. Isso eu falo em todos os aspectos. Ou se você é mais um que está desonrando a Deus também. Tá? Que você possa refletir nesta mensagem. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço a todos no nome do Senhor Jesus.